26 de dezembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que tenham todos passado aí um feliz Natal junto com seus familiares, né? E sempre com muita saúde, paz e harmonia. E hoje nós vamos falar, evidentemente, do grande discurso do nosso presidente, né? O discurso de Luiz Inácio e a comédia brasileira. É sobre isso que nós vamos falar, não antes de lembrar aos amigos que, mais uma vez, a censura do Supremo está fazendo vítimas. Dessa vez foi a plataforma Rumble que se retirou do Brasil. Por isso vocês não estão mais encontrando os vídeos do Terra Brasilis News. O Rumble agora somente nos Estados Unidos e na Europa. O Supremo havia imposto restrições à plataforma. Eles teriam que aceitar mudanças como o YouTube aceitou. E o CEO do Rumble falou, negativo, se é para fazer isso, caio fora. E assim nós perdemos uma plataforma. Mas vamos insistir aqui no Rumble. No Rumble não, vamos insistir aqui no YouTube. Muito bem, vamos falar do que interessa? Olá, meus compadres e comadres. Preparem-se para um espetáculo hilariante, porque aqui está o discurso do nosso querido Luiz Inácio. Em 2023 o Brasil virou uma grande piada, mas não se preocupem, estamos aqui para garantir que o riso continue, pelo menos, em 2024. Em seu discurso de Natal, o Luiz Inácio, o mestre da plantação metafórica, nos contou como semear o futuro. Ele fez isso. Quem não viu, não perdeu nada, diga-se de passagem. Mas quem viu, entendeu. Ele disse que arou o terreno, que lançou sementes e regou com tanto carinho o nosso país, que o Brasil deveria se chamar o Jardim do Éden. Claro que não foi ele que disse isso, sou eu. Porque ele disse que arou, que preparou o terreno para o Brasil prosperar. Ora, se o inquilino do Palácio do Planalto fosse um jardineiro, até as formigas teriam recebido o estrondoso salário mínimo. O Bolsa Família, ele elogiou, disse que trouxe de volta. O Bolsa Família é aquele programa que, segundo ele, voltou para beneficiar a população. Mas não disse que aquilo é um hit retrô, digamos assim, lá dos anos 2000. Ele, o DJ da política, remixou o Bolsa Família da seguinte forma. Pegou programas que foram criados no governo do Fernando Henrique Cardoso, como Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Bolsa Escola, ajuntou os três e formou o Bolsa Família. E ficou na fama, dizendo que o Bolsa Família foi criado em 2003. Que maravilha, Então foi ele que deu todos esses auxílios aos brasileiros? Não, foi no governo do FHC, mas não importa. Quanto ao programa Mais Médicos, que ele elogiou, bem sabemos que quem se beneficiou desse programa não foram os brasileiros, muito menos os médicos cubanos, porque Cuba ficava aí com a grande parte do salário daqueles médicos que vinham para o Brasil sem mesmo ter o revalida. E alguns deles nem formados eram e nós sabemos disso. Ora, quem ganhava o dinheiro? Cuba, evidentemente. E eles vieram para o Brasil, esses médicos, provavelmente aprendendo português através do Google Traduções, porque também nem falaram português direito, falavam. Mas passou, o antigo governo nem bem assumiu e esses médicos correram, fugiram. Mas agora, no governo do amor, eles voltaram. O PIB, ele disse, o PIB que é a riqueza de tudo que o país produz, ele disse que o PIB cresceu acima das previsões de mercado. Será? No mundo paralelo dele, o PIB cresceu mais que um bolo numa confeitaria da vovó, por exemplo. Por quê? Porque é claro que isso é uma mentira.
e deslavada, porque a Fitch Ratings, por exemplo, e o próprio governo, o atual governo, estava esperando um PIB que iria crescer cerca de 3,2% esse ano. Porém, a realidade é que o Brasil deverá fechar o ano com o mesmo aumento de PIB de 2022 do antigo governo. Pois é, isso ninguém está falando, ou seja, 2,9%. Sendo que em 2022, os vestígios de estragos feitos pela pandemia ainda eram muito grandes. Esse ano não existe problema algum. Por que não cresceu? A inflação está sob controle, disse ele. Mas não somente a inflação, porque o preço dos combustíveis também está caindo e a comida ficou muito barata. O dólar caiu e a Bolsa de Valores está batendo recordes. Essa é a conversa do Luiz Inácio. Claro que a inflação de 4,68% está sob controle, graças ao presidente do Banco Central, Luiz Campos Neto, que brigou, bateu cabeça o ano inteiro com o atual presidente para segurar, para manter a taxa Selic lá em cima, 11,5% para cima. Pela vontade do atual presidente, ele teria derrubado essas taxas e, obviamente, a inflação teria explodido. O combustível está caindo para cima na cabeça dele. Provavelmente desafiando a lei da gravidade aí do Isaac Newton, né? Porque todo mundo está vendo que o preço do combustível subiu, não caiu em nada, muito pelo contrário. Até porque o ICMS voltou. A Bolsa de Valores batem recordes históricos. Mas não porque o governo brasileiro oferece garantias aos investidores. Muito pelo contrário. Mas sim porque as taxas de juros aplicadas no Brasil ainda favorecem e muito para os investidores colocarem seu dinheirinho aqui. Claro, eles pegam a grana aqui a 11,5% de taxa. É muito melhor do que deixar nos Estados Unidos, que a taxa fica na faixa de 3 a 4 no máximo. Por isso o dinheiro fica aqui. Não tem nada a ver com a melhora do governo. As bolsas de valores sobem? Sim. O dólar cai? Não porque o real supervalorizou. Negativo. São outros fatores internacionais, principalmente os americanos, que favorecem a queda do dólar. Então, essa conversa do presidente de querer mostrar que o Brasil está voando é só para inglês ver. Disse ele, nós geramos 2 milhões de empregos com carteira assinada. Pois é, ele só esqueceu de mencionar quantos brasileiros perderam o emprego. Quantos ficaram sem trabalho. Porque o índice de desemprego está mais estável do que uma música famosa aí do Roberto Carlos, por exemplo. É sempre a mesma coisa. Isso na cabeça dele, está estável. E não é por aí. Nós sabemos muito bem que houve demissões muito grandes em várias empresas, várias fábricas demitiram muito, e muita gente está trabalhando, mas com serviços autônomos. Estão se virando por conta própria, estão empregados, porque se tomaram decisões aí de trabalhar por conta própria. Não é porque o governo deu emprego. Mas ele faz um carnaval como que se aqui todo mundo estivesse trabalhando até recusando emprego. De tanta oferta que tem, não é verdade. Ele só não quis dizer quantos perderam o emprego. Porque falando em índices, em 2022, no antigo governo, o índice de desemprego estava na casa de 7,9%. Mesmo com as consequências, mais uma vez, da pandemia, que ainda estava tendo um efeito negativo na economia brasileira e na economia do mundo todo. Agora, em 2023, o índice de desemprego está em 7,7%, ou seja, 0,1% a menos. Hoje nós temos 8,3 milhões de brasileiros desempregados, enquanto em 2022 haviam 8,4 milhões, ou seja, a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Mas na boca dele, tá tudo bom, tudo legal, tudo melhor. Porque quem votou no PT, normalmente não lê jornal. Quem votou no PT, normalmente lê gibi, lê revista de fofoca, assiste a Rede Globo. Por isso.
Disse ele, de boca cheia, o salário mínimo voltou a subir acima da inflação. E mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Pois é, parece que até agora ninguém percebeu que por conta desse aumento do salário mínimo, todo mundo já está comprando picanha a R$ 70 o quilo. Né? E toda semana, diga-se de passagem, principalmente as mulheres, que já viram seus salários equiparados aos dos homens. Aumento para inglês ver, porque que eu saiba, não encontrei, não vi, não ouvi dizer de alguma mulher que tenha tido um reajuste salarial para se equiparar com o salário dos homens. Isso é conversa do Luiz Inácio, né? É a história do unicórnio que eu falei para vocês no outro vídeo, que todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. É a mesma coisa. Aí ele encheu a boca e falou, com desenrola, né? Milhões de brasileiros e brasileiras, mania, renegociaram suas dívidas com descontos de até 98%. Horas, cuidamos com responsabilidade dos recursos públicos. Investimos onde era necessário investir, em parceria com estados e municípios, sem perguntar qual o partido do governo, do governador ou do prefeito. Até parece que é verdade, né? A dívida que sobrou foi renegociada com os bancos. Bom, realmente, teve desconto de 98%, né? Só que essa dívida foi renegociada com os bancos a uma taxa absurdamente alta, que ao término do pagamento dessa dívida, ela vai estar no mesmo valor antes desse desconto de 98%. Essa que é a realidade. Simples assim. Disse ele, aumentamos os investimentos em saúde e educação e estamos apoiando os estados no combate ao crime organizado. Claro que foi outra mentira deslavada do inquilino aí do Palácio do Planalto, porque todo mundo sabe que nesse mundo encantado do Luiz Inácio, os ministérios da saúde e da educação foram agraciados com um tremendo bloqueio de orçamento. Isso sim. Isso foi uma dieta financeira. Somente o Ministério da Saúde sofreu um bloqueio de investimento de 452 milhões de reais. E o Ministério da Educação teve um bloqueio de 332 milhões de reais. Então não houve aumento no investimento, coisíssima nenhuma. E isso que eu estou dizendo está em tudo quanto é manchete de jornal. É só colocar aí no Google. Além do armamento pesado, apreendemos 6 bilhões em bens do narcotráfico. Esse dinheiro vivo, entre dinheiro vivo, apartamentos, mansões, automóveis de luxo e até aviões e helicópteros. Que eu me lembro aí, teve traficantes que até devolveram helicóptero, mansão para ele, né? Esse governo que passou. Pelo que eu me lembre, nunca ninguém subiu nas comunidades para apreender absolutamente nada, né? Muito menos armamento pesado. Os únicos armamentos pesados que recuperaram foram aqueles furtados, né? Isso no mês de novembro. E que perto dos armamentos dos traficantes são brinquedos, digamos assim. Isso conversa mole. E a prova disso é que a gente tem como comprovar o contrário a partir do momento de ações do crime organizado que tomaram conta da sociedade. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amapá, está todo mundo dominado pelo crime organizado. Ontem mesmo, dia 25, eram 11 horas da noite, o túnel lá na linha vermelha, tá o pessoal tudo abandonando os carros, porque estavam fazendo arrastão. É assim que está a situação. Pois é. O Brasil voltou a ter um governo de verdade, segundo ele. Em 2024 vamos trabalhar fortemente para superar mais uma vez todas as expectativas. Pois é, esse resumo é o seguinte. Em 2022, terminou com 54 bilhões em caixa. E 2023 vai terminar com um déficit de 180 bilhões. O resultado disso significa dizer o quê? Que o governo gastou 234 bilhões de reais, ninguém sabe exatamente em quê. Isto porque
Antes de iniciar o governo, naquele período de transição, o senhor Luiz Inácio conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse uma PEC, né, de 270 bilhões para estourar o teto. Vocês se lembram disso, né? Recuperamos o diálogo com o mundo todo e nossa credibilidade internacional. Passamos da 12ª para a 9ª maior economia do planeta. Não foi nesse último ano, com certeza. Ah, não foi mesmo. Se o país recuperou 3 posições, foi graças ao governo anterior. O país voltou a ser ouvido nos mais importantes fóruns internacionais, em temas como combate à fome, desigualdade, a busca pela paz e o enfrentamento da emergência climática. Pois é, pelo fato de o mundo inteiro ter ouvido o que disse Luiz Inácio da Silva, né, e sua equipe, por conta disso é que o Brasil se transformou em um nanico diplomático, pois não faltaram críticas de países europeus e também dos Estados Unidos. Tudo por quê? Por conta dos métodos seletivos do atual inquilino do Palácio do Planalto, no quesito ideologia, por exemplo. Não conseguiu nada de efeito quando tentou interferir no conflito do leste europeu, interferindo lá no conflito entre Israel e Hamas. Ou seja, zero efeito diplomático. Disse ele, o desmatamento da Amazônia caiu 68%. Aumentamos os investimentos em biocombustíveis e na geração de energia eólica e solar. Essa talvez seja a mais escandalosa mentira desse governo, pois sabemos aí perfeitamente que não houve diminuição de absolutamente nada. O desmatamento não diminuiu, as queimadas não diminuíram. E ainda por cima aumentaram, diga-se de passagem. Além de queimadas e desmatamentos, o Brasil viu os céus de boa parte do Brasil cinzento de tanta fumaça de queimadas da floresta amazônica e também do Pantanal. Minhas amigas e meus amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia, quebraram vidraças, invadiram, depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias e provocou pronta reação da sociedade. Bom, nós sabemos perfeitamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e quem fez acontecer principalmente. Nós sabemos quem é que provocou aquilo. Não foram os patriotas de verde e amarelo carregando suas bandeiras. Nós sabemos quem estava lá dentro do Palácio do Planalto abrindo as portas para os depredadores. O tal general que nunca foi preso, nem perdeu posto algum, quer dizer, não tinha mais posto, mas continua na boa com certeza. Fizeram a CPMI e quem saiu culpado? Um presidente que nem estava lá, um presidente do antigo governo que nem estava lá, ele levou a culpa. Não foram alguém infiltrado pela esquerda que provocou tudo aquilo. E nós sabemos disso, não vale a pena entrar no assunto, né? Disse ele, somos um povo de um só país, vamos combater as fake news, a desinformação, os discursos de ódio. Vamos valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Somos o mesmo povo, mas parece que os patriotas, né, que estão presos injustamente devem ser asiáticos, latinos ou qualquer outra coisa, porque continuam presos. Não receberam aí o indulto de Natal, né? Que no ano que vem seguimos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno e mais justo para todas as famílias. Um Feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço. Assim terminou Luiz Inácio com este circo, esse discurso hilário que faria rir os mais tristes dos homens. Eu não diria que esse discurso foi uma pouca vergonha, porque eu não sei até qual é o fundo dessa vergonha. Não existe limite para tanta vergonha. Não foi um discurso de Natal, foi um discurso político que ele fez.
Em momento algum ele valorizou a data natal. Em momento algum ele citou o nome Jesus, nascimento de Jesus. Em momento algum ele citou a palavra confraternização em família. O que ele fez foi um discurso político, como sempre fez, e é a única coisa que sabe fazer. Por isso fala tanta bobagem. Lamentavelmente, esse é o nosso governo. É esse governo que nós vamos ter que encarar em 2024. Lamentavelmente. E é o que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, claro. A gente não espera outra coisa. Lembrando que é importante que vocês ajudem o canal Terra Brasilis News a continuar vivo, a continuar insistindo nessa luta diária de saber o que dizer, como dizer e evitar coisas que possam comprometer o canal. E vocês que são inteligentes, vocês percebem, vocês entendem, né? Desejo que vocês tenham aí um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.